O babado foi sinistro, muita repercussão na internet sobre um possível fim da Sérgio Bonelli Editore. Não o fim propriamente dito, mas a editora andaria mal das pernas, tendo que cancelar títulos por baixas vendas e se questionando o futuro da editora ante tanta dificuldade financeira, brigas internas e até afastamento de editores. Parece o fim do mundo para Bonelli? Talvez não. Vamos ver este caso de uma forma um pouquinho mais lúcida. Olá pessoal, eu sou o Eros, você está no canal Colecionismo Tex. Seja muito bem-vindo. Um especial abraço para você que é de Portugal e da Itália e está assistindo este vídeo. Eu sei que você está aí, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Então, esta semana foi marcada por discussões em grupos do Facebook e em grupos do WhatsApp por uma notícia alarmante sobre uma grave crise na Sérgio Bonelli Editora, ameaçando inclusive o futuro da própria. Vamos ver como é que isso se deu. A origem de tudo é de um blog italiano chamado Comics World 51, que já é notório por disparar críticas azedas contra a editora. Aliás, parece que tudo que esse blog posta é um ataque direto à editora, aos editores. Em artigo no dia 13 de abril último, este blog disparou um cenário sombrio sobre a atualidade da editora Sérgio Bonelli. O problema apresentado é aquilo que nós já estamos acostumados até aqui no Brasil. Altos preços, baixas tiragens, fechamento de bancas, extinção de antigos leitores e fãs fiéis com a idade, falta de renovação de um novo público. Embora o objetivo deste vídeo seja fazer uma análise destas notícias dentro de uma observação mais apurada, eu não vou bater todos esses itens um a um e dissecá-los para não tornar este vídeo muito longo e prolixo em informação. Vamos ser um pouco mais práticos. Eu participei das discussões nesses grupos, dei minhas opiniões, ouvi as opiniões de muitos dos integrantes e também bati um papo com os meus amigos João Marim e GG Carsan, ambos escritores e reconhecidíssimos no mundo texiano, para elucidar não minhas dúvidas, mas o que eu já imaginava. De tudo isso, eu vou dar agora a minha opinião pessoal sobre esta situação. Um dos pontos mais cruciais da realidade da Sérgio Bonelli Editore hoje é o natural envelhecimento dos produtores de tex. Falo das cabeças pensantes. Porque qual é o ponto delicado? O ponto delicado é manter um vínculo com a história editorial do personagem. A lógica é que quanto mais jovem, menos familiarizado esteja com todo esse passado editorial, perdendo-se o vínculo com a própria mitologia do personagem. Esta mitologia estaria resguardada e preservada nos antigos editores. O que preocupa é que Mauro Bozelli, que é o atual curador
do personagem, e eu nem sei se ele ainda está na curadoria neste momento, mas desde a passagem de Sérgio Bonelli, é ele que se mantém à frente dessa curadoria, e é o homem que detém o conhecimento e o guardião da mitologia do nosso Tex. Pois bem, Mauro Bozelli, já septuagenário, ele deve estar com 73 anos agora, ele está anunciando que deseja se aposentar, que precisa se aposentar, que tem novos projetos, ou simplesmente quer parar de fazer a mesma coisa que vem fazendo durante anos. Bom, com o afastamento do grande Bozelli, quem ficaria na curadoria? Quem passaria a ser o guardião? O problema está justamente em achar alguém que mantenha esse vínculo. Afinal, Bozelli foi lapidado pelo próprio Sérgio Bonelli. Bom, o nome da vez parece ser Giorgio Giuffredi, um jovem de 41 anos que em 2017, na SBE, ele passou a ser assistente direto de Mauro Bozelli. Então, 2017. Em 2020, ele foi alçado para um dos editores de Tex, juntamente com Bozelli. Ele e Bozelli são então os editores de Tex. Nós sabemos que o Giuffredi já escreveu roteiros para Tex, está bastante ativo neste setor, tem um passado, embora jovem, um passado com o personagem. Na adolescência ele lia muito Tex, atestam que ele já leu tudo de Tex. Então é a pessoa que parece estar sendo moldado para ser o substituto de Mauro Bozelli. Se realmente for ele, parece que a mitologia do personagem estará preservada, pois dá-se a continuidade natural da herança mitológica do personagem. Gianluigi para Sérgio Bonelli, Sérgio Bonelli para Mauro Bozelli, Mauro Bozelli para Giorgio Giuffredi, em ligação contínua e ininterrupta. Isso é bom. Então, por esse aspecto, acredita-se que o personagem ainda tenha muito fôlego. A troca de desenhistas, né, os artistas, será então assegurada, pois que orientada por esta linha hereditária bem firmada. Então, os novos artistas estarão sob a batuta de uma linha hereditária mitológica do personagem bem configurada. Então, por isso, não temos, pelo menos ao meu ver, o que se preocupar, desde que isto de fato ocorra. O Giuffredi seja o herdeiro natural e permaneça na curadoria do nosso Tex Willer. Um outro ponto crucial é a falta de renovação de fãs do personagem. A pergunta é se isso é de fato verdade. Infelizmente, os fãs do Tex tendem a ser pessoas mais velhas, e isso de fato é uma realidade. Eu vou apresentar para vocês a realidade aqui do nosso canal. Aqui no Colecionismo Tex, 69,2% dos nossos inscritos estão na faixa etária de 45 a 65 anos. Então, a maior fatia está na faixa etária acima dos 45 anos. 30,7% está na faixa etária dos 44, retroagindo aos 18 anos. Então, de 18 a 44, nós temos esses 30,7%. Mas nestes 30,7%,
17,8% estão acima de 35 anos. Então, olha só, realmente Tex alcança um público mais velho. O problema aí verificado é a falta de renovação. Será que aqueles jovens abaixo de 35 anos, abaixo de 18 anos, que é a métrica do YouTube não me dá dados, será que eles estão consumindo Tex e serão os consumidores que perpetuarão o personagem? Manterão as vendas? Este é o grande ponto e aí a preocupação. O que fazer? O que fazer é o que este canal faz, outros canais fazem e você, como leitor, faz, divulgando e apresentando Tex para as novas gerações. Esse é o único caminho. É natural que a juventude em geral, e eu me refiro aqui à juventude abaixo de 18 anos, esteja perdendo o interesse por quaisquer quadrinhos. Isso é aventado em todos os grupos que nós interagimos. O problema aí é mais complexo, né? Existe uma ameaça, e eu acho que nós podemos colocar essa ameaça entre aspas, porque os tempos mudam, né? Mas existe aí uma ameaça tecnológica que altera o conceito de entretenimento. Há quem tema os scans, mas os scans não é um problema aqui. O scan, embora ele interfira no consumo do produto impresso, ele está tão ameaçado quanto o próprio produto impresso. Eu estou falando aqui de novas tecnologias que alterem completamente o conceito de gosto e consumo por qualquer coisa de nível literário. Estamos falando de novas tecnologias ainda não aventadas e que podem surgir num estalar de dedos. Observe que agora mesmo vocês podem encontrar nos grupos do Facebook, do WhatsApp, uma enxurrada de imagens elaboradas, construídas por inteligência artificial. Uma ferramenta de inteligência artificial, cito aqui o ChatGPT, ele tem dado aí mostras de capas de revista de Tex, capas em movimento, ou simplesmente redesenhadas. Ele tem tornado, no aspecto fotográfico, desenhos clássicos de Tex. E isso tudo muito rapidamente e por qualquer um que tenha intimidade com a ferramenta, não necessariamente seja um artista. O mesmo acontece em termos de enredo, criação de enredo, criação de história, pois há ferramentas de inteligência artificial que já estão fazendo isso. Não é difícil imaginar o que será do futuro dos desenhistas e dos roteiristas com essa ferramenta banalizada e super aperfeiçoada. Houve grande discussão nos grupos de Facebook com relação a se preservar os desenhos que estão circulando pela internet, publicar somente eles, evitar publicar as imagens de IA, mas essa é uma torrente avassaladora que não poderá ser contida. Isso é uma paisagem sinistra. Vamos entender o que de fato é isso como ameaça aos nossos quadrinhos ou ao nosso personagem Tex Willer. Bom, são dois aspectos. O primeiro é que isso ele acontece paulatinamente. É mais ou menos como uma mudança de formato em Tex. Ela não acontece de uma hora para outra. Ela vem sendo anunciada, ela vem sendo apresentada, até que Tex chegasse ao formato italiano e ao papel offset. Tiveram várias outras publicações neste formato, ambientando o seu público para ele. O mesmo acontecerá
com esta migração do papel para essas novas tecnologias. A extinção do produto depende de muito tempo, é tudo paulatino. Os antigos vão morrendo, os novos vão desapegando-se, como já está acontecendo, e logo perder-se-á o gosto completamente por esse tipo de produto. O produto perde o apelo e naturalmente deixa de ser consumido. Porém, isso é muito paulatino, isso é devagar. Lembrem-se das mudanças de tecnologia, da máquina de escrever para os primeiros computadores, quanta transformação isso ocorreu. De certa forma, podemos dizer que é veloz em termos de tempo na história humana, mas é paulatino. Então, a nossa geração viveu toda essa transformação e vai se adequando, se moldando, aceitando o inevitável. Agora tem outro aspecto, que é o aspecto do colecionismo. Colecionar é do ser humano. Então, os gibis permanecerão em coleções por muito tempo. Quando o colecionador passar para o outro mundo, sua coleção volta ao mercado de colecionismo. É claro que algumas são perdidas, mas uma grande parte volta ao mercado de colecionismo e volta a cair em mãos de outros colecionadores. Eu próprio sou um exemplo. Tudo que eu tenho aqui não foi comprado por mim, a parte antiga, claro, mas veio de outros colecionadores que morreram, que passaram suas coleções para a venda, enfim. Houve uma migração. O que estava em mãos de outros agora estão nas minhas mãos e no futuro deverá estar em outras mãos. E assim esse legado vai se perpetuando até que todos não tenham o menor apelo por este material. Vai muitas e muitas gerações. Não é caso de achar que tudo acabará amanhã para adentrarmos imediatamente em uma nova era. Se Tex deixar de ser produzido hoje, só no Brasil foram cerca de 2.400 edições. Cada edição dessa com milhares de cópias distribuídas entre os colecionadores. Isso, para se extinguir, leva muito e muito tempo. As notícias alarmistas do Comics World 51, ao que parece, são preocupações, algumas relevantes, mas muito apressadas, vendidas de forma peremptória, como se fosse agora, como se estivesse acontecendo neste momento. Nós vivemos crises, as crises são alcançadas, perpassadas e continua-se caminhando para enfrentar novas crises no futuro, e assim caminha a humanidade. Não acredito que sejam as crises que vão acabar com o hábito de ler gibis. O que acabará com o hábito de ler gibis é uma reeducação social com base em novas tecnologias. Até lá, o que nós já temos se manterão por muito tempo. Não dê ouvidos aos alarmistas. Procure fazer a sua parte. Se você gosta de Tex, leia-o. Se você gosta muito de Tex, colecione-o e assim preserve o nosso herói. Ao invés de nos preocuparmos com o futuro, é bom, especialmente os novos leitores, olhar para o passado editorial do personagem e ver o quanto de material vocês ainda não tiveram acesso e que estão disponíveis. As editoras irão traçar as melhores estratégias para
o seu próprio futuro. E essas estratégias visam sempre a perpetuação. Vamos acreditar na ordem natural das coisas. Resumindo, apenas alarmes, apenas críticas de quem talvez tenha lá suas pendências com a Sérgio Bonelli Editore. Eu vou deixar todos os links daquilo que foi pesquisado neste vídeo aqui na descrição. Você pode conferir. Comente você, deixe aqui a sua impressão do futuro do Tex e do futuro dos quadrinhos, que eu quero ouvir, e nós vamos bater um papo aqui nos comentários. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal Colecionismo Tex, fique conosco, não deixe de curtir o nosso vídeo e até a próxima semana. Forte abraço!